は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje tô aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E hoje para mais um vídeo de perguntas aqui no canal, respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, @canal Supernovas. É muito importante que vocês sigam a gente lá. A gente sempre tá deixando um post para vocês mandarem a pergunta e a gente responder aqui em vídeo. E faz um tempinho que a gente não faz vídeo desse gênero e hoje a gente vai responder perguntas selecionadas sobre o último capítulo e sobre o filme Red. A gente espera muito que vocês gostem e bora pro vídeo. E a primeira pergunta é do Ítalo. Que lugar vocês acham que o Kid e o Luffy vão e o que vocês esperam sobre o filme Red? Logo de cara aqui a gente já pegou uma pergunta que fala sobre as duas coisas, sobre o capítulo e sobre o One Piece Red. E uma das coisas que a galera mais comentou aqui foi sobre qual vai ser o destino que o Law, Kid e o Luffy vão, pra onde cada um vai. E galera, aqui é teoria muito no escuro, não dá pra saber ao certo. A cena em si é extremamente engraçada, é muito boa, a interação que a gente via enquanto eles lutavam na batalha, mas aqui, eles relaxados aqui conversando pra onde ir, é muito bom. Inclusive a galera fala que o Luffy não quer nada e aqui ele mete que ele tá feliz por ser Yonkou, tá se achando por ser Yonkou. Mas enfim, aqui tem uma discussão pra onde cada um vai e tem as opções Nordeste, Leste e Sudeste. Cada um vai pra um canto diferente e o engraçado aqui de se notar é que não tem aquela conversa que geralmente tem de o Luffy escolher ir pra ilha mais perigosa, o que indica que os três vão enfrentar ilhas igualmente perigosas ou que os três vão enfrentar tipos de perigos diferentes. O que a gente acha e o que a gente acredita? O One Piece tá chegando na reta final, o Oda já vem falando isso já faz um tempo, várias notícias sobre isso, então é fato que em algum momento a gente vai passar por Elbaf. E a gente não quer que o Law ou o Kid vá pra Elbaf, porque a gente quer ver essa ilha e a gente quer ver o Luffy e o Sop interagindo nessa ilha. Então é mais fácil e a gente acredita que tá na hora do Luffy finalmente chegar em Elbaf, principalmente agora depois que ele virou o Nika, esse Deus do Sol. E Deus do Sol já foi citado lá na ilha de Elbaf, como vocês estão vendo aí na tela. Então essa é a nossa teoria aqui, meio que chutando no escuro, porque realmente não tem como, não tem nenhuma notícia específica, mas é o que a gente acredita. E no final você menciona aqui sobre o One Piece Red, que o Gabriel Correia também falou um pouco sobre isso. O filme Red vai ser canônico ou não? Vi uns spoilers que, meu Deus... Bom, de forma bem simples, não, o filme Red não vai ser canônico. Porém, alguns conceitos que existem no filme vão sim ser implementados na história. Isso acontece, por exemplo, com o filme Stampede, que não tem nada de canônico, convenhamos, e alguns conceitos como o nome Laugh Tale aparecem no mangá logo em seguida ou aconteceram ali no mesmo período de tempo. O filme Red vai ser uma história não canônica, claro, do Luffy com a Uta, com outros conceitos que vão ter no filme, outros vilões, etc. Mas algumas coisas que vão aparecer no filme, principalmente envolvendo os Shanks, podem sim ir pro mangá e se tornarem canônicos. E a parte mais relevante sobre isso, é claro, é o próprio Shanks. Exatamente, cara. Até porque se fosse canônico, o momento que se encaixaria na história seria depois do ano. Porque o Jinbe tá no bando, vai ter talvez uma transformação do Nika, já foi mostrada no filme. Então se encaixaria ali depois do ano na ilha que o Luffy tá indo nesse momento. Então daria até pro Oda tentar fazer um filme canônico, até pra aprofundar mais, pra mostrar um pouco mais da obra. Uma ilha que não fosse Elbaf, mas pelo visto só elementos canônicos que vai ter, assim como o Léo falou agora. Porém, tem coisas muito interessantes sobre o Shanks e que essas sim podem ir pro filme e que são algumas curiosidades que aparecem sobre a origem do próprio Ruivo. Se você não quer ver nenhum spoiler sobre esse filme e quer ter a experiência completa, pula pra esse tempo aqui do vídeo. Algumas coisas muito interessantes sobre o Shanks estão nesse filme, como por exemplo, Roger e Rayleigh acharam Shanks com 1 ano de vida e ele estava enfiado dentro de um baú de tesouro que foi roubado por Roger num incidente em God Valley. E vamos lá, isso aqui só confirmou uma das teorias que a gente trouxe no canal aqui há muito tempo, do início desse canal, falando que muito provavelmente a origem de Shanks vinha sim de God Valley. E com aquela fala de Rayleigh e Roger falando sobre não pegarem uma criança pequena de braço há muito tempo, foi um dos argumentos que a gente trouxe e aqui nessa curiosidade do filme Red se provou verdade. Até porque a idade do Shanks batia completamente com o evento de God Valley. O filme também traz algumas coisas menores sobre, por exemplo, sobre a recompensa do Shanks, que lá na Vila Fuchsia no capítulo 1 era de 1 bilhão de berries, e outra muito interessante sobre ele ser conhecido pelo matador de hakis da observação, que basicamente ele não permite que usuários que têm esse hack consigam usar essa técnica usando o próprio haki dele. Mas a coisa que mais me chamou a atenção é que, de acordo com os Gorosei, Shanks pertence à família Freeland. E isso também só confirma o que a gente trouxe naquela teoria que Shanks muito possivelmente tem sangue de Teriobito. Isso explicaria o porquê do respeito com os Gorosei, explicaria o porquê do respeito pela marinha e pelos próprios almirantes e etc. Mas isso é muito legal porque Shanks é apresentado nesse filme com um haki do rei muito poderoso, assim como a gente também viu no mangá. E falando sobre o sangue dele, as famílias que saíram de Marijose, como a Don Quixote, herdaram um haki do rei, assim como o do Flamengo que nasceu com isso. E também só falta uma coisa nessa teoria para se confirmar, que Shanks,
Shanks, além de ter sangue de Tenryubito, também tem sangue de D, sendo filho do Zebek. A gente aposta muito nisso, podem guardar isso aí, porque praticamente 80% da teoria a gente já acertou, só falta essa parte do Zebek. Então sim, esses conceitos vão ser trazidos pro mangá, muito provavelmente tudo isso é canônico, porque se tratam de eventos que realmente aconteceram no mangá, como Roger e Rayleigh lá em God Valley, e a gente tá muito empolgado pra ver esse filme, e o restante do filme, claro, vai ser filler, né, um filme, um roteiro à parte da história, mas essas curiosidades sobre o Shanks foram muito legais. Pô, Léo, mas aqui quebrando um pouco a quarta parede, eu queria fazer uma pergunta pra você dentro do vídeo de perguntas. Manda! Que é sobre essa árvore genealógica do Shanks. Deu a entender que ele é sim um Tenryubito, mas como é que funcionaria? A mãe dele é um Tenryubito e o Shebek se relacionou com ela, ou o próprio Shebek era um Tenryubito que virou um pirata? As duas formas, pra mim, seriam muito interessantes e ia quebrar um padrão que tem na obra. Iria até parecer um pouco com a história do Flamingo, que os pais dele saíram de Marejoa. Então eu queria saber como é que você acha que funcionaria isso. Olha o tamanho da pergunta que o cara me faz no meio do vídeo. Mas sim, eu acho que a mãe do Shanks era uma Tenryubito, ela tinha sangue de dragão celestial, e o pai do Shanks foi Zebek. Seria muito interessante pensar isso, porque pela primeira vez a gente teria um cara que tem sangue das duas famílias que mais se odeiam na história desse mundo, que são os Tenryubitos e os D. E como boa parte dos D que a gente conhece já nascem com o Haki do Rei, e também a gente viu uma família de Tenryubitos como o próprio Doflamingo, que também nasceu com o Haki do Rei, seria muito interessante o cara que é o maior usuário de Haki do Rei da história do mangá, tem esses dois sangues correndo em suas veias, e por isso explicaria o porquê que ele tem um Haki tão forte e uma vontade tão forte. E basicamente eu acho que, como o Zebek era um D que mexia com os tabus do mundo, ele queria saber o que era o mundo e ele queria lutar contra os Tenryubitos, eu imagino que ele pensou em ter um filho que tinha o sangue das duas famílias para torná-lo mais forte, e talvez mais forte até do que ele em vida. Seria muito louco a gente ver isso do Zebek e daria mais profundidade ainda ao personagem. Um paralelo muito interessante a isso também é o próprio Roger, porque quando o Roger tava para partir, né, tava para morrer, ele também queria ter um filho e queria que seu filho o superasse, assim como seria a mesma lógica pro Zebek. E isso também se repete em outro paralelo, porque todos os filhos que não conviveram com seus pais acabaram virando aprendizes de seus rivais. Vou explicar melhor. Yamato é filha de Kaido, mas tem devoção total ao Oden e quer ser como ele. Ace foi filho de Roger, mas teve total devoção à Barba Branca, que era nada mais nada menos que o rival do Roger enquanto ainda esteve vivo. Luffy também, muito embora não tenha sido criado por nenhum rival direto do seu pai, ainda assim seguiu um caminho completamente diferente do que o pai foi. Então com Shanks seria a mesma coisa. Roger, o rival de Zebek, acabou criando o seu filho, assim como o próprio Garp fez com ele no futuro, explicando assim o porquê Shanks seria filho do Zebek. E é isso que eu aposto aí pra continuação da origem do Shanks no mangá, e podem anotar isso aí que isso aí vai acontecer. A próxima pergunta aqui é do Alisson Arruda. Você não acha que estão exagerando muito na animação de One Piece? Na minha opinião, sim, e acho que isso acaba tirando uma das principais coisas que o anime tinha, que era a simplicidade da animação. Hoje em dia, os caras voam, correm igual o Flash, e só o Zoro colocando a espada na boca já é motivo pra despedaçar todo o Onigashima levantando aquelas pedras, realmente. Cara, esse assunto no exagero na animação de One Piece não é algo recente, é algo que já é um pouco antigo. É desde o começo de Wano, principalmente, já tinha aquela luta do Zoro contra o Kamazou, e tem aquela aura roxa em volta dele, que ele quebra todas as pedras em volta, e aquela cena pra mim já é bem exagerada. O mangá acontece de uma maneira bem mais simples, bem mais rápida, e pra mim ficou mais interessante como leitor, como telespectador, como alguém que consome a obra. Essa discussão foi ampliada por causa do último episódio que foi lançado, em que o Luffy ele desperta o Haki do Rei avançado, ele aprende como o Kaido luta. Eu vi muita gente que gostou, eu vi muita gente que não gostou, inclusive eu me coloco aqui, inclusive eu acho que Léo concorda comigo. Cara, eu concordo, eu acho que em alguns casos fica realmente muito exagerado, perde um pouco da vibe que é One Piece, que sempre foi One Piece, mas no fim, quando eu tô assistindo, eu me empolgo, então eu não tenho muito o que reclamar, mas ainda assim, em alguns casos, às vezes passa um pouquinho dos limites, isso desde ali o meio do arco de Wano. Exatamente, cara, apesar dos exageros, uma coisa que a gente não pode reclamar é que a animação está ruim. A animação está extremamente fluida, como a gente sempre quis, estão caprichando mais, o diretor de animação em Wano mudou, então, apesar de estar extremamente exagerado, ainda assim a gente vê um trabalho, um esforço ali da própria Toei, se tá fazendo bem pro mangá ser vendido, pra mim tudo ok. Apesar de não gostar muito, eu entendo o motivo deles estarem fazendo isso. E o Gian Alcântara falou o seguinte: salve Supernova, sucesso pra vocês. Na opinião de vocês, o tal Homem da Queimadura seria a Aokiji? Seria ele também a pessoa citada pelo Caribou? Sendo o Caribou um infiltrado da SWORD, com a Aokiji sendo membro ou até fundador? Cara, vamos lá, muito boa pergunta. Por que que de cara eu já descarto que é o Kid? Na minha opinião, tem algumas coisas que são faladas pelo Kid e pelo Killer nesse capítulo que já descartam qualquer personagem que a gente conheça, ou pelo menos que os próprios personagens dentro da obra tenham ciência. Por que que, por exemplo, Kid e Killer saberem sobre o Aokiji colocaria eles à frente do Luffy? O segundo pensamento é, o cara famoso é em todo mundo por ser um ex-almirante, e mesmo quando era almirante, era muito famoso. Então é muito difícil que Kid e Killer, e também o Law, que presenciaram Marineford, que viram o Aokiji ali de frente
principalmente com o Luffy, achariam que o Luffy não tem nenhuma ciência de quem ele é, principalmente porque a notícia da batalha entre o Aokiji e o Akainu saíram nos jornais. Então não teria nenhuma necessidade de fazer um codinome pra ele como o cara da cicatriz, nem muito menos eles acharem que o Luffy não sabia quem ele era. O terceiro pensamento é que ainda que eles julguem que Luffy não saiba, o Aokiji tá aliado ao Teach, o que também faz ele bem famoso e o que não deixa ele nem um pouco escondido, já que o Kid fala que eles não tem nem pista de onde esse cara tá. E eu duvido muito que seja geograficamente, porque, por exemplo, se o Kid quisesse procurar o Aokiji, o que ele faria? Iria até o Teach ou algum pirata, algum comandante do Teach pra encontrar esse cara, porque ele sabe que o Aokiji tá nessa organização. Então eu acho um pouco difícil que seja o Aokiji, embora ele tenha realmente uma cicatriz de queimadura, eu acho que seja muito difícil que seja ele. Porém, aqui na sua pergunta você falou uma coisa muito interessante, que o Aokiji faz parte da SWORD, ou ele é até o fundador. Isso aqui eu gosto pra caramba, porque o Aokiji, ele saiu da marinha por ver que a forma no qual o Akainu governa é totalmente deturpada, é a justiça tirana que tirou a vida de inocentes em Ohara, e o Aokiji não concorda com isso. Então sim, ele poderia ter criado a SWORD pra ser uma marinha justa, e é infiltrado no bando do Teach, assim como o Drake foi infiltrado no bando do Kaido. E a próxima pergunta é do Ribeiro Dave. É uma teoria que tá rolando na internet, mas e se o Shanks mandou o Mihawk proteger o Bug, pois ele sabe que ele é um pirata com grande renome no mundo pirata? Cara, essa teoria eu admito que eu não sabia que estavam teorizando, mas eu gostei muito logo de cara assim que eu li seu comentário. Até porque o Shanks, possivelmente, ele é o cara que guarda o mundo. Ele tá ali pra não deixar as coisas saírem do controle, então faria muito sentido que o Mihawk fosse a pedido do Shanks ali pro Bug pra proteger o Bug, até porque o Shanks sabe que o Bug é uma farsa e ele tá ali vivendo por sorte. E outra coisa, seria muita coincidência o Bug, o Crocodile e o Mihawk se reunirem assim do nada. É como se os três acabassem parando numa ilha e fizeram um trato, e como o próprio Zoro falou, não é do estilo do Mihawk fazer uma parada dessa, então tem alguma coisa envolvida, talvez seja o próprio Shanks, que é uma coisa que a gente adoraria, e a gente vê que o Oda tá começando a juntar os personagens pra que todo mundo fique junto ali no final da obra e comece as batalhas que a gente tanto quer ver. Mas cara, adorei essa teoria que o Mihawk tá ali por causa do Shanks. Agora só basta saber o porquê o Crocodile tá ali com o Bug, né? Eu também não vejo o Crocodile se sujeitando ao Bug, é uma coisa que eu quero muito ver, e eu espero que o Oda mostre como foi formada essa Cross Guild. E o Vinícius Martins falou o seguinte: sei que o trabalho de vocês é especular o futuro da obra, mas vocês acham que seria melhor acertarem ou serem completamente surpreendidos, e não garantindo que seja positivamente? E por fim, é dito que as frutas Zoan são feitas com o fator linhagem. Pensando bem nisso, vocês acham possível que as frutas Zoan míticas são então uma prova que cada um daqueles seres realmente existiram? Salve, vocês fazem o melhor conteúdo de One Piece, na minha opinião. Tamo junto, velho. Muito obrigado aí, velho. Tamo junto e vamos lá pra primeira pergunta. Você pergunta se a gente quer acertar ou se a gente quer ser surpreendido. Sinceramente, eu falo por mim que uma das coisas que eu mais gosto de fazer relacionada a essa obra é teoria. Eu gosto de pensar na obra pela obra, não gosto de viajar tanto assim, eu gosto de pegar a pé no chão ali, o que o mangá tá escrito, o que o mangá apresenta pra gente, e fazendo isso a gente acaba acertando muita teoria, mas por mais que eu goste muito disso, e que, por exemplo, aquela teoria do Eiichiro Oda não pode ver, seria uma alegria imensa se ela acontecesse, eu quero ser surpreendido, porque é muito legal ver como o Oda é genial, como ele consegue criar uma história tão perfeita, cheia de dicas para o que vai acontecer, mas mesmo que você consiga criar um mapa perfeito, como aquela teoria do Eiichiro Oda não pôde ver, ou até mesmo aquela teoria muito grande do Arthur do Library of Ohara, ainda assim, ele consegue surpreender a todo mundo. Ele cria um caminho que todo mundo consegue teorizar, mas ainda assim ele surpreende a todos, e é isso que eu acho incrível na obra de One Piece. Independente se ela for negativamente ou positivamente, eu quero ser surpreendido, cara. Eu quero ver o que o Oda tem pra mostrar pra gente, como a gente já vem trazendo aí em vários vídeos, mas ainda assim, é bem isso. Eu gosto de montar tudo que o Oda já deixou pronto pra criar aquela teoria e ver o que ele vai fazer com aquilo, ou se aquilo que ele construiu era só um bait, entre aspas, pra ele surpreender a gente com algo ainda muito maior. E sobre as frutas Zoan, eu gosto muito dessa pergunta, porque me parece de verdade que são seres antigos realmente que viveram em One Piece lá no passado, assim como você diz. É dito lá em Skypiea, por exemplo, que os espíritos guerreiros Shandorianos voltam pras árvores, e esse mesmo conceito é utilizado pro renascer de uma Akuma no Mi. O usuário que tem aquela fruta morre, então o espírito vai pra outra fruta, e isso seria um conceito que vem desde a origem dela. Se esse espírito partiu de alguém pra ir pra uma fruta, obviamente esse espírito teve que partir de algum lugar para ir para a primeira fruta, e isso explicaria o fator de linhagem. Não seria algo tão sobrenatural como é falado em Skypiea, pode sim envolver a ciência, mas eu acredito sim que envolveu primeiro alguns usuários que tinham esses poderes ou de seres míticos que acabaram passando seu fator de linhagem para as Akuma no Mi. Explicaria o porquê de justamente a gente ter modelos humanos, inclusive o modelo Nika que a gente também acertou aqui no canal, fazendo referência a essa sua primeira pergunta. A gente acertou o modelo dessa fruta, mas é muito curioso que ele primeiro pergunta se eu quero fazer teoria, eu quero ser surpreendido, e logo em seguida ele me pede uma teoria. Pô, aí tu vê que tua credibilidade tá alta, né? É, meu amigo, lá em cima.
E é com isso que a gente encerra esse vídeo, galera. Mais um Supernovas Responde feito. Manda lá pra gente sua teoria, seu pensamento, sua pergunta pra gente lá no Instagram, @canal Supernovas. A gente lê todas, inclusive a gente misturou esse vídeo em 2 posts que a gente fez lá, pra que a gente respondesse o máximo de pessoas possível. Novamente, obrigado pelas perguntas aí. Teve muitas perguntas sobre o canal em si, sobre teorias. Segue a gente lá no Discord, lá a gente interage bastante com vocês. E mais uma coisa, geralmente a gente não pede isso, mas ativem o sininho. Como não tem capítulo essa semana, não sabemos exatamente o dia que vai sair um vídeo e o sininho vai avisar pra vocês assim que sair. E é isso, galera. Valeu! Valeu!